Muito bem, nós estamos de volta e hoje fazendo uma homenagem, né, ao nosso programa BH Todo Dia, a uma das maiores torcidas do Brasil e que tem tudo a ver com Belo Horizonte, né? A origem, né, da torcida do Cruzeiro, muito ligada à origem também de Belo Horizonte, da colônia italiana, mas depois se expande, né, para as camadas mais populares. Lembrando que os italianos vieram para Belo Horizonte também para trabalhar, também moravam na periferia, vieram e construíram. E aí tem uma história interessante do Barro Preto. Dalai, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, do Barro Preto, dos italianos, dessa origem do Cruzeiro. Assim. É muito bonita essa história. Exatamente, houve uma doação, né? No tempo de Juscelino, prefeito, Juscelino gostante de futebol, houve a doação para o Atlético, em Lourdes, Isso. para o América, em Santa Efigênia, ali onde é aquele supermercado Extra hoje, Sim. E para o Cruzeiro, no Barro Preto, né? E desses 3 times, o Cruzeiro foi o único que conservou a doação. O Cruzeiro ainda é dono daquele quarteirão. O América trocou, fez aquela coisa com pão de açúcar. Meu pai era sócio do América, depois que o América fez isso, ele cancelou. Falou, não quero mais saber do América. Ficou revoltado. Exato, mas o América investiu bem também, né? Sim. Tem o Independência, né? Independência e o shopping lá, o Boulevard. E é um time equilibrado, né? É um time equilibrado, né? Dentro daquele padrão que ele estabeleceu. Eu apenas acho que a torcida do América está devendo mais presença. Porque o time corresponde. O time está correspondendo, né? Está hoje dirigido pelo Wagner Mancini, que é um nosso ídolo, né? É o do 6-1 lá em Sete Lagoas. Sim, né? Verdade. Não é mesmo? Quando a gente pensava que estava tudo perdido, o Wagner Mancini fez um milagre. Aí ele, Roger Flores e outros. Mas então o Cruzeiro manteve o Barro Preto, o campo ali. E os italianos? Os italianos, né? Uma presença muito efetiva, né? O Massi, Nicola, o Brandi, Felício Brandi, né? O Felício Brandi, sem favor nenhum, o melhor presidente que o Cruzeiro já teve. Por quê? Por que ele foi o melhor? Ele foi o melhor porque ele teve um feeling do futebol nos anos 60. Ele imaginou assim que comportava um crescimento de uma terceira força em Minas Gerais. Era Atlético e América, né? Depois o Cruzeiro. O que ele fez? Plantou. Fez um marketing muito criativo e todo estudante de curso primário de Minas Gerais passou a receber 2 vezes por ano o kit Cruzeiro. É o estojo, cadernos, lápis, caneta, tudo. Kit Cruzeiro. Isso nós estamos falando da década de 60. Década de 60. O Felício ficou 20 anos dirigindo o Cruzeiro. E os jogadores, como disse o Tostão, jovens, iam distribuir às escolas. Ah, legal. Os ídolos levavam. Isso aqui em Belo Horizonte, né? E no interior, também quando viajava, também os jogadores faziam isso. Então hoje, o Cruzeiro tem ainda 70% da torcida do interior mineiro por causa disso. A Fernanda é do interior, ela falou isso. Ela é de Ipatinga. É de Ipatinga, e é um lugar agora, forte com muito prazer, eu vejo renascer, vamos dizer assim, o genérico dessa iniciativa do Felício Brandi, que são as caravanas que o Cruzeiro está fazendo. Sensacional. Sensacional. Então, marca, por exemplo, vai para Teófilo Otoni, congrega aquela região toda, sabe? Isso. E tem sido um sucesso fantástico. Por isso eu antevejo uma nova década de predominância azul, como nós tivemos a partir de 1960. Né? Um detalhe também que essas visitas iam a entidades filantrópicas, jogadores, e a hospitais. Isso. Meu pai teve um problema em um pulmão e veio se tratar aqui. Minha mãe veio com ele entre 68 e 69. E ele estava ali, fez uma pequena cirurgia e tal, e ele foi visitado por Dirceu Lopes, por Procópio e por Tostão. Que barato. Ele falou, nossa, eu já era cruzeirense, agora que eu sou mais. Então, pô, ele estava ali no leito, se convalescendo, e não era, ia no Felício Roth e outros hospitais, os ídolos. Isso coisa, vem de quem que falou? Do maior, Felício Brandi. De marketing. Dalai, tem uma pergunta aqui que chegou pra gente, de um tal de Rafael, ele disse que é seu neto.
Rafael, meu neto. Do E ele Fernando. disse o seguinte, olha, tem que contar a história dos 6 pontos do Cruzeiro lá quando perdeu os 6 pontos. Conta essa história. agora? Resume, porque Meu eu sei que Deus ele é do grande, céu. mas vai direto ao Meu Deus ponto. do céu, isso é tiro pela cozinha. Pelo amor de Deus. Os 6 pontos do Cruzeiro. Primeiro, né? Por que nós não devemos à FIFA? Porque houve com a administração Wagner o rompimento de uma rotina administrativa do Cruzeiro de 50, 60, 80 anos atrás. A administração atual assume com débitos da anterior. Isso. Aqueles que não puderam ser pagos ou não deveriam ter sido pagos. Por Perfeito. quê? Porque às vezes é uma dívida assim, razoável e que merece ainda uma contestação jurídica. Claro, faz parte. Então vamos Isso. discutir, vamos. Isso. E discutindo, o processo está seguindo, acaba a administração. De quem é aquele ônus? Do novo Do novo, presidente, perfeito. que vai deixar, por sua vez, outros. Para os outros, o Mas compromisso. é isso. o fato é que não podia ser pago antes, porque senão você vai pagar muito. Porque às vezes o cara entra na justiça, o autor entra na justiça pleiteando, por exemplo, 70 milhões, mas quer receber 20. Sim. Pode receber 20, ou então vai ser até negado o direito dele. Aconteceu isso. O Gilvan deixou essa dívida da FIFA porque não era o momento de pagar, porque estava ainda em contestação Perfeito. daqueles 3 times lá. O Wagner entrou, apesar de todos os recursos conseguidos, nós ganhamos 2 Copas Brasil, vendemos a Arrascaeta, meu Deus do céu, Sim. o que custava? Era 5 milhões. Era 5 milhões para pagar. Para pagar a dívida. Não foi é pago. certo. Não foi pago. Por que Não foi pago. Não, aí foi pago. Muita coisa. Por que não pagou as outras coisas? É uma situação até criminosa, né? É uma situação criminosa. Tanto que a polícia, há processos criminais contra toda aquela diretoria. Então ficou aquilo, né? Na época, nós começamos a entabolar um empréstimo do BMG. BMG. E estava indo assim quando eu peguei Covid. Então eu estava em casa, quando estava vencendo aquela coisa, e nas informações que eu tive, o empréstimo já estava decidido. De repente, da noite para o dia, o empréstimo começou a dar zebra. Ah, está dependendo do doutor fulano de tal, dependendo. Meu Deus do céu, nós temos prazo, 12 horas. Alguma coisa aconteceu que está sendo ainda examinada, eu não quero ser leviano para acusar ninguém, mas o fato é que de repente entrou água no nosso empréstimo. E nós perdemos aquele pagamento. Foi um absurdo, eu sou criticado até hoje. Ah, você é de 6 pontos, você é de 6 pontos. Falhei em alguma coisa, falei, posso ter falhado nisso, mas o propósito não era esse. Então aconteceu essa mini tragédia para nós, e meu neto vai perder a mesada agora com essa pergunta. 6 pontos a menos para 6 ele. pontos a menos, Piquetito, ainda será revelado muita coisa dessa história, de quem participou e que... Quem é que pôs água? Dalai, os nomes vão aparecer e tem gente que às vezes se pinta e tal e que diz amar o Cruzeiro. Fica tranquilo. E prejudicou o Cruzeiro ali. Dalai sabe disso. Mas os nomes ainda... Eu espero estar vivo para poder revelar isso. Eu também. Eu espero estar vivo. Legal. Vamos colocar que ama o Cruzeiro e não ama o Cruzeiro nada. E muitos aproveitam, né, inclusive, para ter vantagens com o Cruzeiro, né? Como acontece com os outros clubes também. Vamos agora com a Fernanda, queria te botar no papo. Piquetito é uma referência para a torcida do Cruzeiro. Queria te dar a oportunidade de fazer uma pergunta para o Piquetito, que está aqui, ó, todo charmoso, e que você já deve ter se emocionado com ele, não é, Fernanda? Então, fica à vontade, vamos interagir com o Piquetito. Uai, não estava preparada para fazer as perguntas, apenas responder. Uai, é assim. Vamos lá, então. Curiosidade. Curiosidade, né? Vamos lá, já que a gente está falando aí da atualidade, um pouquinho também pensando aí um pouquinho no futuro, né? Ô, Piquetito, o que você espera narrar ano que vem com esse Cruzeiro 2023, Série A?
assim, o orçamento não vai estar tão grande, né, para trazer tantos craques assim, mas a gente vai estar numa fase assim um pouco melhor. Eu queria saber o que você acha que vai narrar nessa próxima temporada. Qual o título? Qual o título? Acho que ela quer isso, né? Qual que é o título, né? Ou quais os títulos, né, Fernando? Primeiro título que a gente vai narrar é a permanência na Série A e no posicionamento bom. Não dá para falar, vai ganhar o campeonato da Série A, não vai. Entendeu? Mas eu tenho comigo e espero estar, viu, Fernando, narrando não só a permanência do Cruzeiro na Série A, mas a volta do Cruzeiro a disputar a Libertadores América, que vai ser uma grande conquista. Agora, a Copa do Brasil, o Cruzeiro é um time copeiro. Sim, uma Copa, né? O único sexto. Uma Copa do Brasil pode beliscar. E como o Cruzeiro foi campeão da Série B, ele vai entrar na terceira fase. Isso. Né? Então, a terceira fase já é a fase mata-mata. Olha aí, hein? Quem sabe? O Uruguai continua? Quem sabe um heptacampeonato aí, né? E o Uruguai, o técnico uruguai? Eu gosto muito dele. Eu tive a oportunidade aí nessas viagens, 2, 3 vezes, conversar muito com ele ali. Ele tem uma ideia muito boa do jogo, da planificação dele, do método dele, né, com toda a comissão dele. Gerencia bem, jogadores compram a ideia dele e com certeza ele receberá reforços que serão pontuais e eu estou bastante confiante. Primeiro na permanência dele, Elias. Isso. É importante com a sua comissão, com o seu staff. E claro, jogadores que virão para reforçar. Reforçar mesmo. Não é contratar de baseada, não. É reforço pontual. 5 ou 6 que o Cruzeiro precisa, na minha opinião, para entrar disputando bem aí a temporada de 2023. Bom, mas o programa de hoje é para a gente também se emocionar. E agora, atenção, Fernanda, segura o coração aí, torcida cruzeirense. Olha o que nós temos aqui, lindo, maravilhoso esse momento de 2 monstros que ajudaram e ajudam a construir essa paixão chamada Cruzeiro. Vamos daí, maestro. Dá 5-4. Se ele errar ou o Rafael pegar, o Cruzeiro vai para as oitavas. Paixão e fé. Everton Cera, pé direito, ele bateu. Defendeu! Rafael Cabral é o herói da Rafael, sensacional goleiro, é o maior do Brasil, é o maior goleiro do Brasil, vibra a nação celeste. Sorte essa Parabéns! Alberto Rodrigues, Piquetito, vamos lá. O Alberto Rodrigues, o nome dele é a Voz Azul, né? É uma história, uma lenda viva. Alberto é um ícone, né? Um gênio. E esse jogo foi contra o Remo, na Copa do Brasil, e batia pênalti, acertava, botava. E a gente combinou ali de que a gente fazia um revezamento. Narrava 2, né? O do Cruzeiro e do adversário foi. E no final eu falava gol, 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 e ele Cruzeiro, gol, 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 Cruzeiro. E a gente não sabia, né, que ele era muita emoção, é muita emoção, né? E foi assim, o momento de tocar o coração, estar com ele ali na cabine, né, Dalai? É uma coisa de doido. Agora, Dalai, é uma estratégia interessante fazer meio a passagem, né? Homenagear o Alberto, não deixá-lo, né? E fazer a passagem natural para o natural. O Cruzeiro tem a sorte de ter, narrando os jogos dele, os 2 melhores narradores do Brasil. Do Brasil. Né? E eu sempre tive assim, uma admiração muito grande pelo narrador de futebol, porque ao contrário da gente, que é apaixonado e o time tá ruim, você tá xinga, sai, bravo, vai no banheiro, toma uma na torcida também, assim, né? Você xinga. O narrador não pode. Ele está ali conduzindo a emoção. Tem que ter esperança o tempo inteiro. Ele tem que estar ali e às vezes é uma frustração e ele tem que falar sobre a frustração. Porque o tempo está ali para preencher com a voz dele, né? Com a iniciativa dele. E ele tem que encarar aquilo. Porque está no ar para ele encher. E quem comenta é um comentarista. É uma decepção imensa. Ele está com o coração amargurado. E ele traduz isto. Mas traduz
com aquela habilidade que o Piquetito tem, deixando um verdezinho de esperança. O sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. O sonho que se sonha junto é a realidade. É isso. Verdade. Salve Raul Seixas. É isso. Mas tem hora, Piquetito, que aí eu te conheço, né? Você tem uma personalidade forte. Isso. Então tem momentos que assim, você também joga aberto com a torcida. Né? Jogo, Você fala, jogo. aqui não dá não. Não dá. Isso é Só os cachorros. 2019 aconteceu. Em Né? vários momentos, né? Vários momentos que. Só Um dia eu 2019. falei, fui criticar, estava na Rádio Sul, falei, olha, Cruzeiro Não posso não tapar tem, o eu sol, acompanhei companheiro. todos os jogos, todos os jogos. 2019, Falei, pelo o Cruzeiro amor de vai cair. Mas quem ganha? Eu falei, vai cair, não tem como. Entendeu? E aconteceu. E hoje eu agradeço a Deus o rebaixamento. Porque aí estipou toda a bandalheira, entendeu? Deveriam pagar criminalmente no esporte diferente, a justiça desportiva e tal. Esses que vilipendiaram, que roubaram o Cruzeiro, deveriam estar atrás das grades, a verdade é essa, presos, né? Mas aí vem 2 anos de sofrimento e esse ano a volta daquele que é uma cria do Cruzeiro, que é o Isso. fenômeno que faz ressurgir É verdade. o Cruzeiro. E eu acho que foi uma lição. A gente está aprendendo, calma, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o gigante está voltando. Tá bom. Deixa eu aproveitar aqui. Fernanda, por favor, Fernanda, qual que é o papel desses narradores, né, para você, torcedora? É muito importante trazer a emoção pra gente, né? Principalmente quando eu falava que eu era do interior, né? Quando a gente não consegue acompanhar o time de perto, lá do estádio, a gente acaba vivendo a emoção através do visual, né, hoje em dia com a TV, mas também ouvindo os narradores. Então, assim, é muito importante pra gente que não tem essa oportunidade, né, no estádio, quando eu não tinha, né, e todo mundo, assim, viveu uma época que você só conseguia sentir o futebol através da voz dos narradores. Então, é muito importante, é muito marcante, com certeza. E, assim, eu já fui pegando mais a época da televisão, né? Mas, Isso. assim, eu lembro quando eu era pequena, com meu pai, que um dos motivos que eu sou cruzeirense é o meu pai ser cruzeirense, a gente tem essa relação por causa do futebol, né? Porque meus pais são divorciados, então eu só via meu pai aos finais de semana. E final de semana é dia de jogo. Então, eu lembro quando eu era mais novinha, que a gente acabava algumas vezes pela rádio também. Então, nossa, é muito gigante, assim, a importância dos narradores, né? Porque para quem não consegue visualizar, não está assistindo, né? Às vezes fica mais marcado para a pessoa a voz do narrador do que até a imagem do gol, a imagem do próprio jogador. Então, é gigantesco mesmo. Muito bom. Deixa eu aproveitar agora que tem mais uma homenagem aqui. Agora é pro Dalai, né? Maestro, vamos homenagear essa peça rara que nós temos aqui hoje. Tem uns 15 anos que eu não venho ao Mineirão, esse novo Mineirão, essa emoção muito especial de estar em um dia especial aqui. Torcida do Cruzeiro chegando, faltam ainda 2 horas para começar o jogo. Mas parece que já começou tem muito tempo. Aliás, esse jogo de hoje começou 3 anos atrás, mas hoje a gente ganha. Eu falei que vai subir hoje. Eu também falei. Quando eu falo, ou foi, ou é, ou será, eu disse isso quando a gente foi para Série B, e está voltando agora. Então hoje, 3-0 Cruzeiro. Olha, o jogo ainda não começou. Mostra ali, Rodrigão. Está começando agora. E eu estou dizendo, 3-0 Cruzeiro. Bacana. Olha aí, viu? Esse Muito filhote bacana. aí não é fácil não, uma hein? coisa impressionante, né? Ele me contou a alegria que foi lá. E é uma coisa muito emocionante mesmo. E nós estamos ressurgindo, né? Nós estamos depois
Vocês lembraram agora 2019, que tristeza aquilo. Não, mas deixa 2019 lá, deixa quieto. E agora fiquei curioso. O Fernando, como é que foi essa introdução dele no Cruzeiro? O senhor levava para os jogos? Como é que foi, Dalai? Pois é, eu me tornei cruzeirense porque a minha tia Helena, casou-se com um italiano, João Romeu Morelli. E cruzeirense doente, né? Então ele também me dava as coisas do Cruzeiro. Isso. E fazia o marketing. E nós fomos. Me tornei cruzeirense, a família toda, papai, mamãe, essa coisa toda, né? E os filhos cresceram no Cruzeiro, né? Mas eu tenho de 3 filhos, um desviou. Ninguém é perfeito, né? Conheço Tem um atleticano, né? Que fez doutorado em Cambridge, mestrado em Lisboa, mexendo com droga, mexendo com Atlético. Eu pago psiquiatra para ele. Pago, sabe? Não é possível. É impressionante, né? Então é isso, sabe? É uma alegria muito grande que a gente tem de viver o Cruzeiro, né? E o Fernando no campo? O Fernando tem que ficar segurando, porque ele é apaixonado, né? Quando era pequeno, como é que era isso? Também, camisa do Cruzeiro, aquela coisa toda, né? Ficava chateado, também, bravo. Mãe, E o Pedro... E vai pra chega até no Pedro. O Pedro também é uma coisa impressionante, o Rafael também. Isso. Então a gente vive São os netos, filhos do Fernando. A gente vive o Cruzeiro, sabe? Com muita alegria, com muito prazer. Muito legal, muito legal. Vamos fechar os 3 filhos. Fernando, Gustavo, isso, que é o e atleticano. agora a Diva Maria, isso, que é juíza lá em Itacaré, cruzeirense também. Cruzeirense também, tá bom. Legal demais. Gustavo eu conheço. Gustavo, um beijo pra você, viu? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso acontece nas A família é democrática. Acontece nas melhores famílias. Muito bom, legal demais. Sim. Não sei quem falou, que falava porta. É onde eu nasci, eles falam que é mineiro de carça curta. Eu fui juiz em Eloy Mendes, perto de Varginha, e o Gustavo... Conheço muito Eloy Mendes, eu morei em Alfenas. Exatamente, e o Gustavo estudava no colégio de Varginha, então quando ele estava em Belo Horizonte, aí transferi para lá. Na primeira semana ele falou: papai, o que foi, meu filho? Eles estão me dando gozeira e tal. Por que, meu filho? Porque eu falo porta. E eles falam porta. Todo mundo fala porta. Você que está certo, filho. Isso. Momentaneamente, parece até errado. Mas, né, Comigo aconteceu com a minha filha, que nasceu em São Sebastião do Paraíso, a Carolina. Cidade maravilhosa, é o contrário. Vem pra cá falava porta. Falando porta, né? E meu menino, que nasceu aqui, que acontece como o seu. Aí vai lá pro interior, os primos ficam, é porta, é verde, vermelho. É interessante, né? Isso é Minas Gerais, é muito rica, muito diversa, muito bom. Fernanda, quando você veio para Belo Horizonte, foi muito difícil também a coisa do sotaque, preconceito, ou não, você se livrou bem disso? Como é que foi? Até que não, eu acho que o sotaque de Patinga é bem parecido com o de BH, então não enfrentei tantos problemas não, e foi super tranquilo, assim. Eu acho que a maior dificuldade de adaptação foi em questão da cidade em si, o tamanho da cidade, que é muito maior que Patinga. Então, assim, lá o lugar mais longe de uma ponta a outra é 15 minutos, né? E aqui, se quer atravessar a cidade, é esse trânsito caótico, você passa muito tempo, né, para poder se locomover e tudo mais. O custo de vida também é mais caro, então passei por essas diferenças. Mas até que sotaque é tudo tranquilo. Muito bom. Fernanda, no início do programa, Dalai falou um pouco a respeito dessa questão, né, muito da violência dentro dos estádios, né, dessa tentativa dele, desse trabalho que ele fez também, né, de tentar melhorar essa situação, mais respeito às pessoas. E eu queria saber de você, como mulher, como é que é o tratamento, né, da torcida do Cruzeiro? Como é que é isso? Você tem outras mulheres ali, vocês se unem? Como é que é essa torcida feminina do Cruzeiro? Então, eu fico muito feliz de perceber que a cada ano que passa, a torcida feminina vai crescendo no estádio e vai aumentando assim, a percentagem, né, de mulheres para homens no estádio. Eu comecei aí em 2015, já estava uma época muito melhor, tanto que eu comecei aí sozinha. Nossa, uma porta bateu aqui. Opa! Enfim, pensei que era corretora aí no Cruzeiro. Corretora. 2015, você começou aí, sozinha.
sozinho no estádio e, assim, nunca tive problema muito grave, assim. É claro que a gente sabe que tem a questão do assédio e tudo mais, que é desconfortável quando a gente passa por isso, é super desconfortável, mas a gente vê os clubes e o próprio estádio fazendo campanhas de conscientização contra esse tipo de conduta. Então, assim, a gente vê que está melhorando muito essa inserção da mulher no estádio e também, enfim, nos meios de comunicação. Então, você liga a TV, tem mulher comentando futebol, narrando futebol, sendo repórter dentro de campo. Então, a gente se sente mais confortável também para poder falar de futebol e ocupar esse espaço que, por muito tempo, ele era, assim, majoritariamente masculino, e hoje em dia a gente vê que está se igualando um pouco mais. Mas, de fato, né, ainda tem essa questão um pouco do assédio, que a gente sente algumas vezes confortável. E, assim, hoje em dia eu já não vou sozinha mais, que eu tenho meu namorado, eu vou com ele. E aí eu me sinto 100 vezes mais segura com ele, sabe? Eu me sinto mais respeitada e tudo mais. Mas, assim, como eu falei, pelo menos eu vejo agora um esforço dos times e das instituições de futebol fazerem campanhas para conscientizar. Então, tá diminuindo, sabe? Mas, assim, a gente vê relatos de anos mais antigos, né, para trás, que era muito mais difícil para a mulher, né? Muito bom. Legal o seu relato, obrigado. Continua aí que nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente tem o último bloco. O último bloco tem um giro de esportes e aí nós vamos fechar falando da SAF. Essa tal de SAF que todo torcedor fica um pouco desconfiado, mas que parece que não tem outro caminho. Então a gente vai saber dos nossos convidados e convidada a opinião sobre a SAF, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu, maestro!